começar. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui dando continuidade a um programa que a gente que a cooperativa teve a iniciativa de fazer algumas palestras técnicas, né? E esse bate-papo voltado para a área de tecnologia durante a nossa feira, que está acontecendo agora até o final da semana. A nossa palestra de hoje, nós vamos falar, não é, sobre a parte de meteorologia, né? Influência, alguns aspectos de meteorologia, e ela vai ser conduzida pelo doutor Lisandro Gemiak, né? Ele possui graduação na Universidade Federal de Pelotas, mestrado em meteorologia pela Universidade Federal de Alagoas, isso em 2005, e com doutorado em meteorologia pelo INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, em 2012. Ele atualmente coordena, né, o 5º Distrito de Meteorologia e meteorologista, 5º Distrito de Meteorologia. Tem experiência na área de geociências, com ênfase em meteorologia. Queria aqui agradecer a disponibilidade, né, boa vontade do Dr. Lisandro, e dizer que para nós é uma honra poder estar discutindo esse assunto com alguém que tenha, né, excelência de conhecimento nessa área. Ok? Muito obrigado a todos. Passo a palavra ao Dr. Lisandro. Boa tarde, Dr. Lisandro. Boa tarde. Para mim é uma satisfação aqui participar desses encontros técnicos e divulgar um pouco do trabalho que a gente desenvolve aqui no Instituto Nacional de Meteorologia, né? Então, a gente tem aí umas atribuições regimentais, né, já que somos um órgão de governo, e então a gente é uma satisfação grande poder falar um pouco sobre o nosso trabalho aqui, sobre o assunto que é da moda já há alguns anos, né, um pouco sobre variabilidade, mudança climática, qual a importância disso para a gente na prática, né? Então eu vou poder dar uma ênfase nesses assuntos. Eu vou compartilhar aqui a minha apresentação, deixa eu fazer aqui. Deixa eu tentar compartilhar aqui. Foi aí? Bom, então eu vou falar aqui sobre observações meteorológicas e Ups. Opa, deu certo aí? Compartilhou a tela? Então, o título da minha palestra vai ser Observações Meteorológicas, que é o que eu vou dar mais ênfase, o tempo, o clima, a variabilidade e a mudança climática. Bom, primeiro a gente tem que definir o que é meteorologia, né? Parece uma coisa óbvia assim, mas é bom a gente definir. Então, meteorologia é a ciência que estuda a atmosfera. Toda a atmosfera, a gente não sabe direito até que altura a atmosfera se estende, mas a parte que vai ser mais importante para a gente é onde formam os diversos fenômenos que vão influenciar a nossa vida, né? Como nuvens, ondas de frio, ondas de calor, ventos fortes, e diversos fenômenos que influenciam a nossa vida. Bom, então a meteorologia é a ciência que estuda a atmosfera e, de certa forma, no mundo, ela é uma ciência bem organizada, né, digamos assim. A gente tem a Organização Meteorológica Mundial, que é uma agência das Nações Unidas, que tem quase todos os países do mundo, né?
e que ela coordena toda essa parte de meteorologia. Então, a gente tem alguns padrões específicos assim para observação meteorológica que são características aí no mundo todo, são semelhantes, né? As estações meteorológicas são mais ou menos padronizadas com base em diretrizes que são determinadas pela Organização Meteorológica Mundial. Então, o tempo e o clima e o ciclo da água, eles não respeitam as fronteiras nacionais, né? Então, a gente sempre tem que cooperar com outros países, com outras áreas que podem ser influentes aqui ou causar alguma influência no Brasil, né? E essa organização, então, ela dá as diretrizes para a meteorologia no mundo todo, principalmente com respeito à observação meteorológica. Bom, então, a organização, partindo do nível mundo, a gente tem a Organização Meteorológica Mundial e depois tem o serviço oficial do Brasil junto a essa Organização Meteorológica Mundial, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, que é vinculado ao Ministério da Agricultura. Então, aqui no Instituto Nacional de Meteorologia, a gente tem várias estações meteorológicas que funcionam desde o início do século passado, né? Então, a gente tem aí a história do clima aí do Brasil, uma história curta em termos de padrões geofísicos, mas que tem muita variabilidade, muitos eventos que já foram registrados, né? E para os quais a gente pode se preparar e tentar minimizar os danos, os efeitos que eles venham causar. Então, uma pergunta que a gente sempre tem que se fazer é por que a gente precisa de estações meteorológicas. Então, mesmo hoje, com o advento aí da tecnologia, dos satélites mais potentes, aí, mais tecnológicos, ainda não tem uma tecnologia que substitui as estações meteorológicas em loco. Então, as medidas locais de tempo e de clima. Então, essas estações meteorológicas, elas dão suporte à previsão do tempo, elas fornecem dados comparáveis, tem uma geração de dados confiáveis, né, porque elas são padronizadas e aferidas periodicamente, e esses dados, eles são disponibilizados aqui no Brasil pelo Instituto Nacional de Meteorologia gratuitamente para toda a sociedade. Né? Então, subsidiam pesquisas, dimensionamento de obras e reservação de água, zoneamento agrícola, né, que é muito importante. Agora a gente está tendo muitas aplicações na área de seguro rural, né? Defesa civil, a defesa civil, monitoramento e saber que tipo de evento que pode ocorrer é muito importante. No dimensionamento de obras de energia, de obras hídricas. Então, a gente usa esses dados dessas estações meteorológicas para as mais diversas áreas da sociedade, né? E, atualmente, no Instituto Nacional de Meteorologia, a gente tem 2 tipos de estações meteorológicas. Então, a gente tem a estação convencional, que é aquela em que a pessoa tem que ir lá ainda em loco e medir. Então, ela funciona em 3 horários aqui no Brasil, que é às 9 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 9 horas da noite, que são os horários de 12, 18 e 24 UTC, né? Sempre que se fala em meteorologia, a gente tem como referência o tempo médio global, né? Que é o tempo médio de Greenwich, em relação a Greenwich, né? Então, para chegar na hora local aqui do Brasil, a gente diminui 3 horas, né? E temos as estações automáticas, que são a maior parte hoje, que elas não precisam de interação humana constante, né? A gente tem que dar manutenção nelas de vez em quando, ir lá limpar o pluviômetro, fazer manutenção, trocar bateria, né? Mas ela é totalmente autônoma e de hora em hora, então, ela se liga e transmite, faz a leitura dos instrumentos todos que tem nela e transmite os dados de hora em hora. Essa é a rede de estações meteorológicas que a gente tem no Brasil hoje. Então, a gente tem 573 automáticas, estações automatizadas, e 190 convencionais ainda, que essas convencionais,
a gente, daqui do Instituto Nacional de Meteorologia, está tentando manter de toda forma, porque elas são as mais antigas e elas têm, têm dados desde o início do século passado, né? E tem a história do clima do Brasil aí nessas estações, né? Algumas já foram substituídas por automáticas, mas algumas a gente está tentando manter no mesmo padrão de que era feita as medidas no início do século passado. Bom, além das estações meteorológicas, a gente, no dia a dia das análises meteorológicas, a gente tem outras fontes de informação, que são as imagens de satélite, que dão diversas informações, principalmente sobre nuvens, sobre desenvolvimento de nuvens, de sistemas meteorológicos, tem imagens de radar, tem sensores de descargas atmosféricas, que a gente pode monitorar para onde que as tempestades estão se deslocando através da incidência de raios, tem dados de aviões, de navios, de boias oceânicas. Então, a gente tem diversas fontes de dados, e essas fontes de dados todas, elas são interligadas e vão para um sistema global de observação que é coordenado lá pela Organização Meteorológica Mundial. Então, esses dados, eles são disponíveis para todos os países membros que geram previsões numéricas. Então, digamos assim, a gente tem, a cada observação, cada horário de observação, a gente tem uma imagem de diagnóstico da atmosfera como um todo, né? Então, essas estações meteorológicas, assim, o principal objetivo delas é dar suporte a essa previsão instantânea do tempo. Então, a gente vai ter aí várias estações, e também todos esses dados, eles são assimilados e vão virar uma análise das condições de tempo em um determinado momento. Bom, então, falando mais do tempo. O tempo, assim como o conceito técnico, ele se refere a um estado momentâneo da atmosfera, em um determinado local. Então, a gente, como exemplo aqui de condições do tempo, a gente tem o tempo num dia ou em uma semana, né, a variação do tempo durante a semana e tal. Então, essa aqui é a imagem de satélite de hoje, que a gente pode ver que aqui no sul de Minas, aqui na região aí de Santa Rita do Sapucaí, não tem muita nebulosidade, né? Mais nebulosidade baixa, a gente consegue identificar aqui que hoje não teve muitas nuvens assim, só mais nebulosidade baixa, né? E provavelmente fez um dia aí meio de parcialmente nublado, né? Então, através dessas observações iniciais, a gente consegue fazer o diagnóstico e diagnosticar aqui os vários sistemas meteorológicos que, porventura, atuam em uma determinada região. Aqui na nossa região, aqui de Minas Gerais, região centro-oeste, nessa época do ano, agora até agosto, setembro, a gente fica sobre a atuação dessa alta subtropical aqui, que é um sistema de alta pressão que fica atuando aqui nessa região e impede a formação de nuvens, né? Então, a gente tem aí muito poucas nuvens, muito pouca chuva, né, nessa época do ano. Agora, a gente já começa a ter uma mudança no padrão, né, com a atuação aqui de jato de baixos níveis, que traz mais ar úmido aqui da Amazônia, e aí essa configuração vai mudando até formar essa zona de convergência do Atlântico Sul aqui, que normalmente causa mais efeitos de chuvas, principalmente no verão aqui para a nossa região, né? Então, aí no sul de Minas é um pouco privilegiado que os sistemas frontais ainda chegam aí com uma certa frequência, e a estação seca aí de vocês não é tão seca quanto no resto do estado. Mas, então, são as características de tempo e que depois vão se transformar em características de clima. Bom, então, com essas observações todas, a gente tem aí os modelos de previsão numérica do tempo. Então, hoje em dia, vários países aí, inclusive o INMET, roda um modelo meteorológico de previsão do tempo que ele faz
o que que ele faz? Ele pega todas essas informações geradas e cria um modelo computacional da atmosfera em vários níveis, que leva em conta todas essas observações e assimila para um ponto de grade. O que que seria um ponto de grade que a gente fala? Então, ele vai criar, de certa forma, estações meteorológicas virtuais, equidistantes, que vão estar a cada 10 quilômetros, 8 quilômetros, 9 quilômetros, depende do modelo meteorológico que a gente estiver falando. Então, hoje em dia tem muitos modelos meteorológicos. Se vocês, com certeza, se vocês têm um smartphone, ele já deve vir com um aplicativozinho aí da previsão do tempo. Se vocês entrarem aí, provavelmente ele vai dizer de que modelo numérico. Esses modelos numéricos, eles não têm a interferência da previsão do meteorologista, e muitas vezes as previsões de um para o outro variam muito, né? Então, são coisas que às vezes é complicado, dependendo da situação do tempo, vários modelos vão dar uma previsão completamente diferente. Bom, esses modelos numéricos, eles foram evoluindo ao longo do tempo, né? Então, aqui no meio dos anos 70, eles eram feitos só com condições da atmosfera, das condições de superfície e dos oceanos. E aqui já mais recentemente, né? Então, que é aqui, essa figura é do IPCC, mas serve também para os modelos numéricos de previsão do tempo. Eles já incluem várias condições aqui da atmosfera, chegando mais perto do real possível. Então, o modelo de previsão do tempo hoje, ele é muito preciso, mas mesmo assim ainda tem algumas dificuldades da gente gerar uma previsão 100%, né? Ainda temos que chamar de previsão, não podemos chamar de certeza ainda, infelizmente. Então, a gente tem o estado da atmosfera num determinado tempo, com pressão, temperatura, ventos, etc. Temos as equações que descrevem esse comportamento da atmosfera. A gente assimila essas informações num aplicativo gigante lá, que geralmente é gerado por supercomputadores, né, porque precisa de uma capacidade computacional muito grande. E aí a gente consegue fazer essas condições meteorológicas evoluírem no tempo, e aí dá ferramentas para o meteorologista, ou para a pessoa leiga mesmo, pode ter olhar diariamente aqui e ver de que forma que os modelos de previsão numérica do tempo atuam da melhor forma para a sua região. Aqui a gente tem um exemplo, eu peguei aqui, ia pegar aqui a região de vocês, mas não tinha nenhuma chuva aí, então eu peguei aqui essa região mais instável aqui, que fica no litoral do Espírito Santo. Então, aqui a gente tem exemplos de 3 modelos distintos, com grades diferentes, né? Então, esse modelo do centro europeu, ele gera digamos assim, uma estação virtual a cada 9 quilômetros. O GFS, que é um modelo americano, ele gera uma estação a cada 22 quilômetros, e o modelo alemão vai gerar aqui uma estação a cada 13 quilômetros. Então, aqui ficou pequenininho, mas dá para a gente ver a diferença entre o europeu aqui, que está prevendo para esse mesmo ponto, em torno de 70 milímetros, e o GFS americano em torno de 16 milímetros. Então, na hora que a gente vai ver, se tem vários modelos dando chuva para uma determinada região, é muito provável que vá ter chuva. Agora, a quantidade em milímetros é que aí é mais complicado da gente saber com certeza. Então, hoje em dia já está bem popularizado, né, as medidas em milímetros, né? Tem vários agricultores que, inclusive, têm um pluviômetro e acompanham as chuvas nas suas propriedades. Isso é muito bom, né? É bom ter um histórico do que acontece, como que tem. Mas a chuva é um fenômeno estritamente pontual, né? Então, algumas coisas acontecem e podem acontecer de forma pontual, e às vezes numa mesma cidade, num lugar chove 100 milímetros e no outro chove
10 milímetros. Então, dependendo das condições do tempo, do sistema meteorológico que está atuando, a gente tem essas condições para formar chuva, e nem sempre os milímetros que está no modelo, nem sempre não. Quase nunca esses milímetros que vão estar no modelo, eles vão bater com o real que vai ser observado nas estações meteorológicas ou nos locais onde eles tiverem a previsão. E aqui, só para vocês terem uma ideia, no site Wind, lá ele bota as comparações entre os vários modelos. Se a gente pegar esses 4 modelos aqui que ele coloca, então, para amanhã, por exemplo, aqui, ó, tem o GFS, tá vendo a previsão aí de 28 graus de máxima aí. E tem aqui o Meteo Blue, que é um modelo francês, que está vendo aqui 21 graus, né? Então, dá uma diferença grande de um para o outro. Isso vocês provavelmente vão observar aí, principalmente aí que é uma região muito acidentada, então os modelos têm alguma dificuldade em simular as condições reais aí dessa região. E aí vocês podem ver aqui, pegar o que melhor atende, que melhor vai identificar a região e poder fazer as suas previsões. Eu acredito que o melhor seja o do IMET, né? Eu tenho que vender o meu peixe aqui, justificar o meu salário. Então, a gente tem lá o Cosmo, que é um modelo que é feito juntamente lá com o Serviço Meteorológico Alemão, e ele faz previsões para até 7 dias, e essas previsões estão disponíveis lá no nosso site. Então, esse mapinha aqui com o acumulado de chuva é o acumulado aí para os próximos 7 dias. Infelizmente, aí para vocês que deve estar bem seco aí já, não tem nenhuma chuva prevista para chegar aí para essa região. E esse é um modelo que a gente usa mais para monitorar tempestades, né, que é um modelo que ele gera uma informação daquela que eu falei de estação virtual a cada 2,8 quilômetros. Né? Então, esse modelo ele é mais para monitorar as tempestades, a gente consegue identificar bem aqui os pontos de chuva que vão ocorrer, mas os modelos eles servem para várias coisas, né? Então, para monitorar todos os eventos que acontecem, né? Então, a gente aqui no Instituto Nacional de Meteorologia, a gente tem um sistema de avisos meteorológicos também, então esses avisos eles não são tirados diretamente do modelo, sempre tem análise do meteorologista, e a gente sempre tenta utilizar os vários modelos, porque muitas vezes um modelo não pega bem uma situação meteorológica e um outro modelo pega. Isso vai muito da experiência do meteorologista ou da pessoa que está lidando com esses modelos, né? Então, tem várias situações de tempo e de tempo que varia a aptidão dos modelos de pegarem essas previsões. Então, aqui também gera um meteograma, que é o que a gente chama aqui. Então, para os próximos dias aí em Santa Rita do Sapucaí, a gente não vê nenhuma chuva, nosso modelo aqui não está prevendo chuva nenhuma, pelo menos até o dia 8, e a temperatura tende a se elevar aí nos próximos dias aí, podendo aqui, pelo nosso modelo aqui, chegar até perto dos 30 graus, né? Então, a gente tem essas condições aí de ficar. Esses modelos, os resultados deles e as previsões, eles são atualizados 2 a 3 vezes por dia, que é quando são assimiladas as informações novas que vão sendo geradas pela rede de observação real, né? Então, por isso que essa previsão ela é atualizada 4 vezes por dia, que a cada 6 horas é gerada uma nova previsão. Bom, então, além de acompanhar a previsão do tempo e conhecer os modelos numéricos de previsão do tempo, a gente tem que saber os tipos de eventos que ocorrem na nossa região, né? Então, a estação mais próxima que a gente tem aí, que é o que dá suporte à previsão do tempo, que as nossas estações elas ficam aproximadamente equidistantes uma da outra, aproximadamente a cada 100 quilômetros. A gente devia ter muito mais estações, né? Mas infelizmente a meteorologia é cara, cada estação dessas custa aí em torno de 15 mil euros, né? A última que eu fui
intermediei aqui a compra através de um acordo de cooperação técnica. Então, elas são bem caras e a manutenção também é complicada. A gente tem que fazer várias rotas aqui de manutenção, que a gente, então, infelizmente, a gente não consegue ter uma estação em cada município, né? A mais próxima que a gente tem aí é de Maria da Fé. Então, Maria da Fé foi instalada em 2006, aqui nos últimos 10 anos, eu fiz uma conta rápida aqui, então sempre teve aqui 1 ou 2 ou 3 ou 4 episódios com chuvas acima de 50 milímetros por dia, né? Então, que é uma chuva bem intensa que pode causar aí algum transtorno para a população. Mas aqui em BH, especificamente, eu fiz essa mesma análise aqui para BH, e aqui é muito frequente ter até precipitações de 100 milímetros, praticamente todo ano dá uma precipitação de 100 milímetros no ano, por dia, né? E aqui a gente pode ver aqui embaixo o total de chuva anual, que também varia muito de um ano para o outro, né? Então, a gente teve aí, ó, desde 1.000 milímetros aqui em 2014, todo mundo deve lembrar, né, daquela seca histórica que a gente teve aí em toda a região sudeste, né? Até 2.000 e poucos milímetros aqui, eu não estou vendo aqui no final. Então, até 2.100 milímetros, que foi aqui em 2009, que foi o primeiro ano, e aí depois a variabilidade é muito grande, né? Então, como é que a gente pode lidar com essa variabilidade? Não tem jeito, a gente tem que conhecer ela e se preparar da melhor forma possível, né? Então, se um ano chover pouco, a gente tem que saber de onde que vai tirar a água, ou se for alguma cultura de sequeiro, plantar geralmente as que são mais resistentes, né? Ou as que têm ciclo mais curto, porque além dessa variabilidade natural aí do clima de um ano para o outro, a gente ainda está observando aí nos últimos anos a grande variabilidade dentro da estação chuvosa. Então, a gente tem uma estação chuvosa muito irregular, com veranicos frequentes, que é aquele período que para de chover dentro da estação chuvosa, então deve causar muito efeito, aí, principalmente nas culturas de sequeiro e principalmente cereais, né, milho, feijão, que às vezes está na época de formar a semente e para de chover. Então, isso tem causado problemas aí no estado nos últimos anos. E a gente pode avaliar também os extremos de tempo que já aconteceram, né? Então, aqui as maiores chuvas que teve aí na região, né? Aqui em Maria da Fé, eu sei que aí de Santa Rita é um pouquinho longe, né? Dá uns 30, 40 quilômetros, muda bem o clima, porque aí é uma região bem acidentada, mas dá para ter uma ideia da variabilidade, né? De como que tem essas ondas, esses eventos de chuva, ou ondas de calor, né, ou ondas de frio aqui. Então, a gente pode ver aqui por esses dados extremos aqui, que desde 2006, então, a estação de Maria da Fé, esse ano foi uma onda de frio a mais intensa mesmo que a gente teve aí nos últimos 15 anos aí, que deve ter tido vários problemas aí, principalmente geadas em áreas que provavelmente, assim, é raro de acontecer, e esse ano teve, né? Inclusive, a gente, há uns 2, 3 dias antes, aqui a gente já estava monitorando, já tinha colocado um aviso de queda de temperatura e de possibilidade de geada. Então, para os produtores que tiverem estrutura e tiverem condições de se prepararem, né, adotar alguma estratégia de diminuição aí dos efeitos da geada. Esses eventos especificamente que são muito intensos, dá para a gente ter uma previsão aí com 2, 3, até 4 dias de antecedência. Bom, os dados dessas estações, eles estão todos disponíveis lá no nosso site, então usem muito, porque esses dados eles são muito difíceis da gente manter as estações, então quanto mais a gente usar esses dados para subsidiar atividades da sociedade,
melhor vai ser usado o dinheiro público, né, que já foi usado para gerar esses dados, né? Então, esses dados estão lá públicos, tem o banco de dados meteorológicos, pode baixar os dados da série toda, fazer o seu histórico, fazer suas análises, ou às vezes consultar algum especialista, um meteorologista especializado que possa dar essas condições. E com isso a gente vai ter, com certeza, estar muito mais preparado, né, para as coisas extraordinárias que podem acontecer nos eventos de tempo e de clima. Bom, então agora eu falei muito de tempo, né? Às vezes os conceitos eles se misturam, né? Às vezes a gente não sabe direito até onde vai o tempo, onde começa o clima. Principalmente nas TVs, né? O pessoal fala, não, o clima hoje, então, para a gente que é técnico, a gente fica meio cismado, né? Então, o clima é definido como uma média do tempo meteorológico observado em uma determinada região e um período, né? E um período de tempo. Então, características climáticas, elas são, geralmente, aqui, pelos critérios da OMM, uma média de 30 anos, pelo menos 30 anos. Então, agora a gente está na iminência, talvez início do ano que vem a gente saia uma normal climatológica atualizada, de 91 até 2010, até 2020, né? Então, nesses 30 anos, o que aconteceu aí no tempo e no clima dessas diversas estações. E, então, a gente pode avaliar as anomalias climáticas como sendo umas variações em relação a essa média climática de 30 anos. E os modelos de previsão de tempo, geralmente, eles são adaptados às previsões climáticas, mas existem modelos de previsão climática específicos baseados principalmente em estatística. Então, o clima é um desafio muito maior que o tempo. Então, as previsões do tempo hoje, com base em modelos numéricos, elas têm uma grande assertividade. Mas as previsões climáticas, elas são baseadas em estatística. Então, estatística e probabilidade. E, infelizmente, aqui para a nossa região, que seria muito importante agora a gente saber o início da estação chuvosa, qual a probabilidade dela ser na média ou acima da média, ou abaixo da média, o sinal aqui para a nossa região é muito fraco. Então, geralmente, a previsão climática aqui para essa região, ela tem as três características, os três, digamos assim, percentis que são considerados, eles são igualitários. Então, pode acontecer qualquer coisa. Pode acontecer abaixo da média, dentro da média ou acima da média. Então, isso é importante para a gente saber aqui, que, infelizmente, não dá para a gente contar com o clima certinho. A gente conta com muita variabilidade do clima, principalmente aqui na nossa região. Bom, então eu vou mostrar aqui como que evolui a estação chuvosa, que é a época importante para a gente aqui, que além de encher os reservatórios, também é forte na agricultura e também estamos precisando aí, que a gente teve fortes anomalias nos últimos tempos, né? Então, climatologicamente, aí pela nossa última normal, em setembro começa o declínio da estação chuvosa. Ainda chuvas bem irregulares, né? Com índices bem tímidos ainda, né? Em grande parte do estado, principalmente lá no norte, praticamente não chove ainda em setembro. Aqui no sul já começa aqui em torno de 75 a 100 milímetros, né, até 100 milímetros já pode chegar aqui no sul de Minas. Então, isso é o normal, né? Então, é o normal climatológico. Em outubro já aumenta um pouco, vai para 100, 120, 125 milímetros, aqui no sul, aqui em torno de 125 a 150 milímetros, então já é uma precipitação considerável. Em novembro, já começa o auge, praticamente, da estação chuvosa aqui na região sudeste. Então, aqui no sul, geralmente chove aí acima dos 170 milímetros. Então, a gente pode esperar aí valores por volta disso, né? A não ser que dê uma anomalia muito grave, né?
Dezembro é o auge também da estação chuvosa, então aqui geralmente fica acima dos 200 milímetros, 275, fica muito próximo aos 300 milímetros em praticamente todo o estado, né? Em janeiro, a gente tem também o auge da estação chuvosa, também em torno de 300 milímetros climatologicamente. Fevereiro, a gente tem aí em torno de 200 a 250 milímetros, talvez um pouco menos. O que a gente tem observado nos últimos anos? Que o veranico esse que ocorria geralmente aí meados de fevereiro, ele tem ocorrido mais significativamente a partir dos últimos 10 dias de janeiro e tem se estendido ao longo de fevereiro todo, né? Então, a gente tem tido aí, nos últimos anos, essa variabilidade que talvez seja um novo clima, né? Ou a mudança climática que a gente está experimentando aí ao vivo, né? Na prática. Março já é o fim da estação chuvosa, então ainda chove bem aqui no sul de Minas. O sul de Minas sempre tem essa característica de ter mais influência, né, dos sistemas frontais, né, não fica tão dependente da zona de convergência do Atlântico Sul. E com a passagem das frentes frias, normalmente dá alguma chuvinha aí que causa essa chuva mais assim, bem distribuída. Bom, é uma condição muito difícil a gente separar o que é mudança e o que é variabilidade climática, né? Então, a gente tem a variabilidade normal do clima e dentro dessa variabilidade normal do clima, a gente também tem a mudança do clima. Então, essas duas coisas, elas não é possível a gente separar, dizendo, isso aqui foi variabilidade, isso aqui foi mudança. É bem complicado, porque as duas, uma influencia na outra, né? A gente teve aqui uma apresentação, foi até lá no Senado Federal, no ano passado, então que eu vou mostrar aqui para vocês como que está a situação aqui da região sudeste. Em termos de temperatura média anual, todas as estações meteorológicas que a gente monitora desde 1961 até agora, elas apresentaram praticamente todas, né? Tem algumas aqui, umas poucas aqui, que tem tendência, que não tem tendência ou tem tendência pouco significativa. A maioria das estações, elas têm tendência significativa de aumento na temperatura. Então, a gente está experimentando um aumento na temperatura aí nos últimos 50 anos, aí, 50 a 60 anos. Que a variação total aqui deu em torno de 1 grau, né? 1,5 grau, 1,15 graus, né? Então, é uma mudança que está acontecendo, então a gente tem essa tendência, mas, como eu estava falando, a gente tem que se concentrar principalmente na variabilidade recente, para que a gente possa tomar as medidas com base na recente, né? Se a gente pensar muito a longo prazo, aí a gente não consegue fazer o que o clima está mudando recentemente, né? O que temos experimentado de variabilidade recente. E aqui em termos de chuva, né? Então, aqui no sul de Minas, principalmente aqui, praticamente não tem tendência na quantidade de chuva. Mas isso aqui, empiricamente, aqui nas análises diárias aqui dos últimos anos, eu estou aqui como meteorologista aqui há 13 anos, a gente tem observado que as estações chuvosas, infelizmente, elas estão ficando muito mais irregulares, né? Então, a gente tem períodos em que chove muito, chuvas muito intensas, e que são, e aí, vários períodos sem chuva. Então, por exemplo, a média é chover 300 milímetros no mês, mas aí a gente tem um episódio de chuva de 100 milímetros. E aí tem outro de 50, outro de 30 e outro de 20. E aí, em 4 dias, choveu a chuva do mês todo. E aí, depois passa o resto do mês sem chover. Então, essa irregularidade, principalmente para vocês aí que mexem com a agricultura, ela é muito ruim, né? Era bom que fosse todo dia reguladinho aí, né? Seus 5, 10 milímetros.
e ao final do mês a gente tivesse uma quantidade boa com bem irregular. Então, isso está ocorrendo aqui que a gente está vendo empiricamente. Bom, esse é um estudo aqui, infelizmente a gente não tem estações meteorológicas com toda uma série longa de dados assim digitalizados para todas as regiões, né? Mas aqui eu peguei o caso de Belo Horizonte, que a gente fui lá nos livros antigos e olhei os dados desde 1911 de chuva, para a gente ter uma ideia de como que a chuva variou ao longo desses mais de 100 anos aí de variabilidade, né? Então, a gente tem aqui, teve aqui o ano de 63, que a gente teve uma seca muito intensa, que até eu achei que esse dado tivesse errado aqui, fui consultar outras estações aqui, como Sete Lagoas, como outras estações, e esse dado está certo mesmo. No ano todo, aqui que a média aqui para chover aqui em Belo Horizonte é em torno de 1.500 milímetros. Aí no sul deve ser um pouco mais, deve ser 1.600, por aí 1.650. Então aqui, nesse ano de 63, choveu só 400 e poucos milímetros. Então choveu no ano todo 1/3 da média. Então isso foi um ano muito impactante aqui, essa seca foi muito violenta. Então, vocês imaginam se der uma seca dessa aqui, que nem deu em 63, agora, esse ano, que a gente já está em crise, né? Como é que nós vamos reagir com isso, né? Então, olhando esse histórico passado, a gente consegue fazer previsões. Então, o que já ocorreu, a probabilidade que venha se repetir é maior do que o que nunca ocorreu, né? Então, e aqui, ó, nos últimos 2 anos, a gente experimentou coisas muito, muito extremas. Teve o ano de 2019, que a gente ficou aqui em torno de 900 milímetros, né? E depois teve o ano de 2020, que aí, não sei se vocês lembram aí, teve uma tragédia muito grande aqui em grande parte do estado. A gente teve aqui no mês de janeiro, só no mês de janeiro foi quase 1.000 milímetros. Então, só no mês de janeiro de 2020, choveu praticamente tudo o que choveu no ano de 2019 todo, né? Então, essa irregularidade nas chuvas, ela é muito ruim, né, para a nossa vida aí em sociedade, para a agricultura, ou mesmo para aqui, para a metrópole, né, que tem muitos problemas com alagamento, com deslizamentos, né? Então, a gente tem esses problemas aí que tudo leva a crer aí pelos resultados do painel de mudanças climáticas aí que a gente vai ter esses casos cada vez mais frequentes e com maior intensidade. Bom, esse gráfico eu fiz para mostrar para as pessoas, que as pessoas diziam assim, ah, não, antigamente aqui em Belo Horizonte chovia muito mais que hoje. Então, a gente tem aqui por décadas, né, que a gente tem essa variabilidade que é normal, talvez agora, nessa época, tenha chegado aqui de novo no nível dos anos 60, 70, aqui com menos chuva, né? Então, é uma mudança aí que tem ao longo dos anos, e a gente não sabe se isso é natural mesmo, se tem uma parte da influência humana, se tem uma parte da ilha aqui de metropolitana, né, que forma uma ilha de calor e favorece os temporais. Então, aqui essa década aqui de 80 a 90 até 2010, choveu muito aqui na região metropolitana, né, e agora a gente está num período de decréscimo aqui, vamos ver aqui como é que vai ficar nos próximos anos. E aqui como que teve a variabilidade ao longo das normais climatológicas, né? Então, como eu falei lá, as normais são a cada 30 anos. Então, realmente aqui, ó, parece que nessa região do estado não tinha um veranico bem evidenciado, né? Aqui nas décadas de 40, 50, 60, lá meados do século passado. E depois começou a ter aqui uma resposta, aqui, uma diminuição das chuvas aqui em fevereiro, uma diminuição das chuvas em fevereiro e uma diminuição significativa aqui em outubro também. Então, a estação chuvosa ela está ficando mais irregular e começando mais tarde.
Isso aqui para a região metropolitana de Belo Horizonte, né? Então, aí para o sul também, eu acredito que se fizesse um estudo semelhante, conseguisse esses 100 anos de dados, como é complicado, provavelmente a gente ia estar observando também essa maior irregularidade nas chuvas, né? E um eventual atraso no início da estação chuvosa. E aqui mostra como foi a variabilidade aí na região de vocês, aí, Maria da Fé, né, nos últimos anos. Então, a gente vê aqui, ó, que desde 2016, né, nos últimos 5 anos, a gente teve aqui, ó, fevereiro muito seco aqui, 2017, depois 2018 teve praticamente a estação toda abaixo da média, né, a estação chuvosa toda aqui abaixo da média, desde de dezembro até o final da estação chuvosa teve abaixo da média. Então, aqui em 2019, a gente teve alguns meses, foi praticamente um comportamento relativamente normal, né? De 2019 para 2020 também teve um comportamento normal. E em 2020 para 2021, bem irregular, né? Chuvas começaram aqui mais tarde, a transição começou mais tarde, teve aqui só o dezembro muito chuvoso, depois um janeiro muito seco, um veranico bem intenso em janeiro, e depois em março praticamente parou de chover, né? Então a gente está aí numa seca já, uma estação seca estendida aí nos últimos meses, de um mês acima do que é normal climatologicamente, né? Isso dá um impacto aí, principalmente para vocês aí na agricultura, deve estar dando um impacto visível aí nas culturas, né? E aqui para a gente ter uma ideia da variabilidade, como varia de um ano para o outro, né? Então, desde 2010 aí, os últimos 10 anos, a gente vê que, por exemplo, aqui, vamos pegar de maio até setembro, até agosto, praticamente não interessa muito, que chove muito pouco, né? Até teve uns anos aqui que choveu relativamente bem, mas a variabilidade nessa época do ano é muito grande, né? Então, um ano chove, por exemplo, aqui em junho, ó, teve junho de 2016 que choveu aí em torno de 150 milímetros, mas em compensação, em junho de 2018 choveu 0,4, né? Então, a variabilidade é maior. Mas se a gente pegar da estação chuvosa, a variabilidade maior vai ser aqui na época de fevereiro, né? Então, fevereiro teve aí desde 40 e poucos milímetros, 48 milímetros, até 200 e até 360 agora em fevereiro de 2020, né? Então, só para ilustrar que essa variabilidade é muito grande, né? Bom, lá no site do INMET, para quem tiver mais interesse lá e tiver tempo para explorar um pouco, a gente tem um Cisdagro, que é um sistema de suporte à agropecuária. Então, o que é esse Cisdagro? Ele pega os dados das estações, os dados dos modelos numéricos que a gente roda, e fornece algumas ferramentas específicas voltadas para o agro, né? Com base em algumas técnicas paramétricas aí de balanço hídrico por cultura. Então, depois lá, quem tiver interesse, pode ir lá e verificar. Então, aqui eu só coloquei 2, que é o armazenamento de água no solo, hoje, né, que a gente estava, isso aqui é hoje, então está bem baixo aqui em grande parte do estado, né, teve aquela chuvinha aí em meados de agosto, né, que passou uma frente fria aqui, deu uma chuvinha, uma aliviada aqui, mas o solo ainda está bem seco, né, está em torno de 25% a 30% de armazenamento de água no solo. E aqui a chuva de ontem, né? Então a gente vê que praticamente grande parte do estado não choveu nada, teve alguma pancada de chuva aqui no Triângulo e mais concentrada aqui no litoral do Rio de Janeiro, aqui alguma coisa no Espírito Santo. Então a gente teve bem pouca chuva. E a notícia ruim é que nos próximos dias também não teremos chuva aí, nos próximos 10, 15 dias aí, nenhum modelo meteorológico coloca chuva aí para a região sul do estado.
Bom, e aqui é um pouco da minha desculpa, né? Por que eventualmente a gente erra a previsão do tempo e é complexo fazer previsão do clima, né? Então, a gente tem aí o sistema climático, que muita coisa tem realimentação uma coisa com a outra, né? Então, tudo é muito complexo. Aqui, só com essas setinhas aqui já está complicado, né, de a gente ver quais as interações, né? Por exemplo, aqui temperatura. A temperatura é influenciada pelo gelo, pela neve aérea, né, que tem nas nuvens, pelo saldo de radiação, pelo gradiente que vem, pelo fluxo. Então, com setinhas já está difícil. Cada setinha dessa é uma equação matemática muito grande, que vai ser incluída nos modelos meteorológicos e que vai tentar. E, além disso, a gente ainda tem o erro computacional, né, que se propaga quando a gente faz muitos cálculos, assim, a gente só vê, por exemplo, a gente só tem, na estação meteorológica, a gente vê os décimos, né, em temperatura, 33,5 graus, né? Então, se esse dado for 33,55, dentro desses 5.0 que vai entrar no modelo de previsão numérica, ele vai se propagar rapidamente e vai amplificar o erro ao longo dos dias, né? Então, a gente vai ter uma condição de erro amplificado. Bom, então, concluindo, o que a gente pode fazer, né? A previsão climática é mais complicada, a previsão do tempo ela é mais assertiva, assim, de 8 a 10 dias a gente tem uma grande assertividade, principalmente nos 3 primeiros dias, a assertividade é muito grande na previsão do tempo, né? Então, a gente tem que conhecer as ferramentas de previsão de tempo, previsão climática, e conhecer as características, possível variabilidade climática aí do local, né? E se preparar para possíveis cenários, né? Então, a gente sabe aí que agora as primeiras chuvas são fortes, né? Então, se tiver que se preparar para chuvas fortes, aí tem que já fazer a preparação para a estação chuvosa. Pode ser que ela seja normal, pode ser que ela seja anômala novamente, né? Então, a gente tem que sempre estar preparado para essas anomalias. Mas sempre existe a possibilidade de ser surpreendido e acontecer alguma coisa que nunca aconteceu. Por exemplo, essas ondas de frio que teve muito intensas aí, que causaram um grande impacto aí na agricultura, principalmente no sul, região sul-sudeste do Brasil. Então, a gente tem que monitorar constantemente as condições do tempo para minimizar os efeitos danosos, né? Se a gente tiver bem preparado para a variabilidade natural do clima, com certeza a gente vai estar muito melhor preparado para as mudanças climáticas, tanto naturais quanto antropogênicas, que, como a gente viu aí pelos dados, pelos gráficos, elas já estão ocorrendo, né? E que ainda vão ocorrer, elas estão ocorrendo e vão ocorrer. E como é que a gente pode ferramentas que possam dar um bom diagnóstico e sempre utilizar a informação da melhor forma possível, dando sempre preferência para órgãos oficiais, porque a gente sabe que a gente está na era das fake news aí, e mesmo na meteorologia, a gente tem aí grandes fatos fake aí, por exemplo, a maior onda de frio dos últimos 200 anos, essa fake news já rodou aí todo ano. Parece que tem uma pessoa lá só para isso, pegar esse negócio e viralizar novamente, né? Ou a pior chuva dos últimos 500 anos, ou o pior calor dos últimos 200 anos. Então, sempre consultar os órgãos oficiais, que têm uma informação fidedigna, que acompanham o tempo e o clima no dia a dia, que com certeza vai ter esclarecimentos lá nos órgãos oficiais. Bom, então, esse é o desenho do nosso site, né? A gente tem aqui uma série de avisos meteorológicos que a gente sempre está atualizando. Então, isso aqui, os meteorologistas, eles fazem essa análise diariamente, incluindo vários modelos meteorológicos, e determinam essas áreas aqui. Essas aqui devem ser de baixa umidade, né? Aqui de chuva intensa, a gente está prevendo aqui chuva bem intensa aqui para o litoral do Espírito Santo, né? Mas, infelizmente, aqui grande parte, aqui não tem nenhum aviso, né? Esse aqui é o aviso meteorológico.
Mas dentro do site aqui, esse aqui é só um print, a gente tem vários produtos meteorológicos que podem ser úteis aí para os produtores ou mesmo para a comunidade aí, para poder se programar, fazer o seu churrasco no final de semana, saber se vai chover, né? Então, ter essas condições. É isso, muito obrigado, agradeço novamente aqui a Coperrita pela oportunidade de expor aqui essa palestra e estamos à disposição aqui no Instituto Nacional de Meteorologia para fornecer informações, previsões do tempo e para colaborar com a sociedade. Muito obrigado. Beleza. Ô, Lisandro, boa tarde ainda, né? Sou o Gabriel, vou continuar aqui a apresentação. E aí a gente vai fazer algumas perguntas, né? E fazer um debate aí sobre essa parte do clima. Antes, queria agradecer, parabéns aí pela palestra, né? Muito boa aí essa explicação sobre a variabilidade climática, o quanto é difícil prever essa questão do clima, né? E acertar 100%. Mas tem uma previsão bem próxima, né? Pode dar um norte do que fazer. Né? Então, mas eu começo com uma pergunta aqui, que é o seguinte, a respeito, a gente ouve muito falar aí do Laninha, do El Ninho, e o que isso consegue ou interfere para a gente aqui dentro da região nossa aqui do Sudeste, do Sul de Minas. Sim, sim. O El Ninho ou Laninha são anomalias nas temperaturas do Oceano Pacífico, né? Então, essas anomalias, elas provocam mudanças na circulação global, na circulação atmosférica global. Aqui, em termos de chuva, a gente não tem uma variabilidade muito grande. A influência principal aqui geralmente é nas temperaturas e na gênese da chuva. Então, o El Niño, como ele é mais quente, ele provoca mais as chuvas naquela forma de pancada. Então, aí ele organiza aqui os sistemas meteorológicos e dá aquela chuva mais na forma de pancada. E o Laninha, ele dá mais a chuva contínua. Então, há mais formação de sistemas de zonas de convergência e chuva mais contínua, né? Então, agora, a gente está num período neutro. Estamos num período neutro, mas tudo indica que nos próximos meses vai se configurar uma laninha. Então, a gente tem a expectativa, ainda não confirmada, de ter uma estação chuvosa mais regular e com chuvas mais bem distribuídas, né? Mas sempre podemos ser surpreendidos, né? Então, esse é o efeito do El Niño e Laninha aqui. Então, o El Niño e o Laninha, eles dão um efeito mais significativo, assim, nas mudanças do clima para o sul. Então, o sul, esse ano, sofreu muito os efeitos do Laninha, porque teve uma grande anomalia, para o sul do Brasil, eu digo, né? Que teve uma grande anomalia seca ali, e para o norte e nordeste, que teve chuvas mais regulares, aí teve chuvas até boas, aí geralmente o nordeste é bem irregular de chuva, né? Então, as chuvas foram mais para essas áreas. Certo. Não, beleza, bacana. E uma outra pergunta, você comentou a questão das estações meteorológicas, da coleta de dados. O ideal, vamos dizer assim, para a gente ser mais assertivo na previsão, seria, por exemplo, ter uma estação em cada cidade? O ideal, assim, meteorologia, quanto mais informação possível, melhor, né? Então, tem regiões que o ideal seria ter várias estações, né? Mas a questão a gente sempre pega no custo que isso vai ter, né? Então, a gente tem que chegar num certo custo-benefício, né? O que o INMET, como órgão representante na Organização Meteorológica Mundial, se propõe é manter uma rede básica, né? Então, essa rede básica, hoje em dia, qual a estrutura que a gente tem é o que a gente consegue dar conta de manter e tentar manter elas com maior frequência e com os dados continuamente, né? Mas agora está entrando aí novas tecnologias, né? Tem várias empresas aí especializadas em estações meteorológicas que fornecem um serviços específicos, né? De gerenciamento de irrigação, né? Então, são propósitos específicos. Então, caso o agricultor tenha um propósito específico desse,
ele pode adquirir sua estação meteorológica lá. Eu acho que talvez no próximo passo vai ser integrar essas informações todas, né? É uma coisa um tanto quanto complexa, né? Porque, como eu falei, as nossas estações, elas são padronizadas, né? Os termômetros ficam a 2 metros, tem um mastro de vento de 10 metros de altura. Então, nem sempre quem vai instalar a estação vai instalar nos mesmos padrões, e os instrumentos também têm instrumentos com diferenças, né? De precisão, Então, tudo isso influencia. Então, o que a gente mantém da nossa rede, a gente pode garantir que é num padrão relativamente único, assim, que se você vê uma estação lá no Rio Grande do Sul, uma estação aqui no norte de Minas, elas vão ser bem parecidas. Entendi, bacana, isso é bem interessante. Mas, assim, se a gente quisesse, ou quisesse, não, ou uma parceria, alguma coisa na região, por exemplo, aqui de sul de Minas, que a gente tem a Mantiqueira de Minas, que você falou que o mais perto de nós é Maria da Fé. Isso teria como instalar uma estação aqui perto para ter um acompanhamento melhor, alguma coisa desse tipo? No momento a gente não está tendo estação para instalar, né? Porque aí a gente depende de verbas aí do governo federal, né? Com as verbas que a gente tem, a gente está mantendo essa rede mínima que a gente tem hoje. Mas a gente sempre está aberto a conversar, a ver, né? Dependendo do interesse, a gente aqui eu fiz uma parceria com uma universidade, que a universidade adquiriu essa estação e a gente instalou e mantém ela aqui, né, dentro da região metropolitana, né? Então existe essa possibilidade. A questão é só o recurso, né? Porque hoje em dia ficou muito caro ter importar uma estação dessa, né? Porque a nossa estação é uma estação de um modelo específico, que ela é importada e que custa em torno de 15 mil euros, né? Então, é um preço relativamente caro. Ela é robusta, tudo. A gente tem aí estações que estão há 15, 20 anos funcionando, né? Mas, mesmo assim, é um preço elevado, né, para se investir. Então, nem sempre, às vezes, as pessoas se assustam, né, com o preço que ela ocorre. Sim, não, beleza. Foi só para... Mas coisa, vocês têm uma previsão, vocês fazem um boletim de previsão climática durante todo o ano, né? Por exemplo, vocês fazem janeiro, fevereiro, março, todo mês vocês soltam 3 meses seguintes. Sim. E eu até sempre acompanho ele para ter uma ideia aí, e justamente essa seria a pergunta. Eu consigo fazer um planejamento melhor da safra, de plantio, com essa previsão de 3 meses que vocês fazem? Que nem eu falei na apresentação, né? A previsão climática para a nossa região é muito complexa, né? Porque mesmo em anos de El Niño e Laninha, depende digamos assim, da situação dos sistemas meteorológicos que passam e de que forma eles vão se manter aqui atuando sobre essa região. Então, se você pegar lá a previsão climática, acho que foi atualizada até hoje, lá do site, você vai ver que tem só um pontinho aí com probabilidade maior de ser abaixo da média. Então, isso é só um indicativo, né? Porque em termos de clima é uma previsão probabilística. Então, a probabilidade maior aí é de ser levemente abaixo da média. Mas quer dizer que vai ocorrer, a gente não sabe, só acompanhando mesmo no dia a dia. Então, ou pode ser irregular também, né? Porque mesmo que fique na média, tipo assim, para 3 meses, né? Então, pode ser que chova muito lá em dezembro e atrase o início da estação chuvosa. Então, tem essas condições. Não tem jeito, tem que ficar monitorando e ficar olhando as previsões de tempo para ter uma ideia de como vai se comportar. O clima, infelizmente, a gente não tem essa assertividade toda. Entendi. E essa previsão hoje, ela seria assim, 7 dias, 15 dias? O que ela é? A gente consegue uma precisão? Aqui a gente faz uma previsão aqui com análise do meteorologista aqui no nosso sistema lá no nosso site, que vai até 5 dias. Mas os modelos numéricos, eles já estão prevendo 7 dias com uma boa tendência, assim. Então, tipo assim, se você vê um sistema lá no 7º dia
e vê que no dia seguinte ele já está no 6º dia, no dia seguinte ele está no 5º dia, você pode ter quase certeza que ele vai atuar, né? Então, a gente vai atualizando essas previsões, como eu falei antes, elas são atualizadas diariamente, às vezes 2 ou 3 vezes por dia. Entendi, não, bacana. E assim, só para a gente saber, não sei se você conseguiu levantar esse dado, mas o pessoal aqui da região já está, vamos dizer, ficando meio maluco com a seca e querendo plantar a safra verão. E tem algum indicativo? Como é que essa chuva está vindo? Vai demorar? Não vai? Ainda é cedo para falar? Olha, aqui os modelos que a gente está olhando agora, que tem um modelo de previsão numérica de tempo mais estendido, até 15 dias, ele já não está dando nem um sinal de chuva ainda para a gente. Então, pelo menos aí meados de setembro, ainda não tem nada de previsão de chuva significativa, né? Então, tem que ficar atualizando, né? Lá para meados de setembro deve ter uma perspectiva aí de mudança, de avanço de algum sistema frontal que possa causar chuva. Mas, por enquanto, a gente não tem nenhuma perspectiva de mudança significativa nessa configuração, de pouca chuva, chuvas irregulares. Então, assim, se dependesse da minha opinião, tem que esperar um pouquinho aí e ficar atento às previsões de tempo aí mais estendidas, qualquer coisa, fazer um acompanhamento mais assim, efetivo para ver se vai ter essa condição. Entendido. Não, tudo bem. Até tinha uma pergunta que o pessoal mandou, mas foi a questão do aquecimento, que você falou, que mostrou o gráfico que tem uma tendência, sim, no aquecimento global, né, que está muito, mas não está influenciando diretamente na questão da pluviosidade. Não quer dizer que está aumentando o calor e está diminuindo a quantidade de chuva, né? A variação, ela ocorre já faz há muitos anos. Isso, mas é que nem eu falei, aí a gente teria que fazer uma análise muito mais aprofundada, né, para ver a variabilidade dentro das estações, né, porque, tipo assim, se chover em um mês 200 milímetros, mas chover em 2 dias, provavelmente vai causar algum transtorno e não vai ser efetivo, principalmente para a agricultura, né. Então, a gente quer que a chuva seja mais bem distribuída possível, né. Mas o que a gente tem visto aqui nos últimos anos é que tem acontecido chuvas muito intensas em curtos períodos de tempo e com veranicos muito intensos. Então, a chuva está acontecendo na mesma quantidade, só que em menos tempo e concentrada. Então, isso que é ruim para a gente aí, como agricultor, tem que tentar driblar esses episódios, né? Então, o caminho é tentar regularizar mais as vazões aí, fazer alguma irrigação, mesmo em regiões que antigamente não se pensava nisso, agora já tem que se estudar bem e ver se vale a pena investir em algo para não perder a safra, né? Porque vai ser muito comum, eu acho, já está sendo comum, né? Ter grandes prejuízos na safra, né? Então, esse ano mesmo, lá no Paraná, o milho de safrinha praticamente se perdeu todo, né? Por conta dessa irregularidade nas chuvas, né? Então, isso também está acontecendo aqui no estado. A gente está percebendo isso na análise diária do dia a dia das condições. Entendi. Beleza, Lisandro. Muito obrigado. Agradeço demais pela atenção, sua disponibilidade de fazer essa palestra para a gente aqui da Cooperrita, né? É uma semana que a gente está aí com a nossa nona Agricoper, então a gente está com um evento aqui de feira, de negociação de insumos, e a gente está fazendo uma semana de live também para trazer informação para os nossos cooperados, né, que estão participando. Mas muito obrigado, agradeço demais, espero aí talvez mais para frente a gente poder contar com a sua presença aí para dar uma palestra presencial aqui na cooperativa. Vai ser um prazer aqui, eu estou sempre à disposição aqui, qualquer esclarecimento referente a previsões ou a notas técnicas que a gente emite, mesmo avisos meteorológicos, a gente está sempre à disposição aqui no 5º Distrito de Meteorologia,
E muito obrigado mais uma vez por essa chance de divulgar um pouco do nosso trabalho aí. Estamos sempre à disposição, pode contar com a gente aqui. Beleza, aí fica a dica, né? Vamos seguir a previsão meteorológica antes de iniciar qualquer plantio. Isso aí. Beleza? Então, muito obrigado, agradeço a todos pela presença. Até mais e boa semana a todos. Boa semana. Até mais.